Saudações a todos e todas. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Gostaria de falar um pouco sobre a situação da Venezuela. Bom, como vocês sabem, inúmeras organizações já repercutiram o que está acontecendo com o povo venezuelano, né? Uma grande agressão provocada pelo governo atual dos Estados Unidos, mas que, como nós bem sabemos, todos os governos estadunidenses, quando se deparam com uma situação de crítica, de combate ou de disputa contra-hegemônica, automaticamente eles acionam as armas, a intervenção, os seus institutos, os seus think tanks, os seus lobbies e por aí vai. Né? Então não é exclusividade do governo de Donald Trump o intervencionismo. A diferença é que nós estamos vendo como algo relativamente inédito nas últimas décadas, uma intervenção de larga escala, porém utilizando argumentações extremamente defasadas, né? Defasadas talvez não seja a melhor palavra, antigas, mas que servem até porque uma grande parcela da opinião pública aceita com muita facilidade. Né? Se a gente voltar um pouco no passado do Brasil, podemos registrar que quando o governo Goulart estava sendo atacado pelas frações da burguesia mais reacionárias ou pelas frações mais próximas do imperialismo, argumentos dos mais variados, desde subversão, corrupção, desde provocação de conflitos armados, crise econômica, tudo isso era colocado nas costas do governo Goulart e seria uma justificativa para que este fosse deposto naquele contexto. Isso é uma estratégia usada em inúmeros contextos diferentes, não é só no contexto da Guerra Fria, como a gente está vendo agora. Mas eu não queria falar muito sobre a necessidade da solidariedade, porque isso aí me parece muito óbvio em abstrato. Eu queria acrescentar uma questão que muitas vezes me incomoda da forma como algumas pessoas lidam com um processo radical ou um processo revolucionário, mesmo ele não sendo abertamente marxista, né, comunista, como nós gostaríamos, diante de uma agressão. Né? Claro, tem algumas organizações que já estão preparadas para condenar toda e qualquer ação advinda da Revolução Bolivariana, advinda da Venezuela, dos seus governos, né, Chávez e Maduro, mas eu vou deixar elas de lado, vou falar um pouco das organizações que prestam solidariedade e da forma como se presta solidariedade. É muito tranquilo para a gente entender que um povo que está sendo acossado pelo imperialismo, como é o caso do povo palestino, deve receber nossa mais ampla solidariedade e restrita solidariedade, não só porque estamos falando de um país que abriga quase 30 milhões de habitantes e que, se a situação está difícil agora, num contexto armado de conflito vai ficar ainda pior, mas também porque entendemos que a Venezuela sendo agredida é, na verdade, a porta de entrada para uma agressão mais aberta a toda a América Latina. Até porque a gente sabe muito bem que, por exemplo, o governo Lula não é um governo que é revolucionário, nem se pretende revolucionário, mas que, no ponto de vista do imperialismo, no ponto de vista da administração Trump, ele tem algumas ações que são consideradas não muito subservientes ao imperialismo. Nós sabemos muito bem que todo governo burguês, de uma forma ou de outra, é subserviente ao imperialismo. Só que existem algumas contradições internas que fazem com que graus de subserviência sejam diferenciados dependendo do contexto. A subserviência de um governo, como o caso do governo Maduro e do governo Petro, é muito diferente da subserviência do governo Lula, por exemplo. Mas, enfim, esse é um ponto que todo mundo concorda. Né? Agredir a Venezuela é uma agressão a um povo soberano que tem o direito de se autodeterminar e uma agressão à América Latina. Mas não é só isso. O legado da revolução ele não pode ser descartado na hora de prestar solidariedade. Porque de todos os lados vão vir pessoas que vão acusar a Venezuela de merecer o que está acontecendo com ela.
seja porque ela teve líderes autoritários, o povo permitiu ter líderes autoritários, porque é uma sociedade militarizada, ou seja, as pessoas elas são equipadas com armas, né? Aí o pessoal vai começar a comparar com o bolsonarismo, que é uma coisa terrível, sem pé nem cabeça, porque seria um governo que nacionalizou mais do que deveria, porque é um governo que provocou mudanças institucionais muito apressadas, ou porque usou de arbitrariedades contra adversários políticos e tudo mais. Quando a gente aceita esse tipo de discurso, ou pelo menos a gente não se contrapõe a ele, a gente está contribuindo para uma demonização do nosso próprio campo. Por quê? Povo em armas é uma questão extremamente tradicional do movimento revolucionário. Mudanças institucionais profundas também lidar com adversários golpistas provenientes do imperialismo também é uma coisa muito tranquila de se pensar. Errado é o caso brasileiro ou o caso de outros países em que claramente há certas pessoas, como o clã Bolsonaro, que são subservientes ao imperialismo, que atuam em prol do imperialismo e com muita demora a justiça brasileira emperra entre aspas, as iniciativas desses golpistas, com muita dificuldade e com muita demora. Para um país que se diz soberano e revolucionário, é fundamental que haja uma ação clara e veloz contra aqueles que querem sabotar o processo revolucionário. Essas características da Venezuela, por mais que haja um grande retrocesso do seu período mais radical que existia quando Chávez estava no seu auge, ainda precisam ser contextualizados, compreendidos e defendidos por nós, fazendo as devidas críticas, porque o governo venezuelano atual ele não é só um governo que quer muito socialismo, mas que o contexto não permite. Não, a gente sabe muito bem que existem ali várias concessões ao neoliberalismo, existem várias coisas que não avançaram, na verdade retrocederam. Vez ou outra tem uma declaração do Maduro afirmando que quer avançar com a questão das comunas, com a questão do socialismo, mas a gente não precisa acreditar nisso automaticamente. A questão é, concretamente, para além dos discursos, é uma experiência que se pretendia revolucionária, que se pretendia contra-hegemônica, na minha opinião, se pretende ainda e pode ser considerada como tal, apesar de estar em regresso, que não pode ter apenas a nossa solidariedade no sentido de coitadismo. Coitado do povo que está sendo acossado pelo imperialismo. Coitado de nós que seremos os próximos. Não. É uma experiência que merece nossa análise mais profunda. É a mesma coisa da solidariedade em relação a Cuba. Ali nós estamos falando de uma experiência muito mais avançada de socialismo. Então, quem está acossando Cuba, quem pretende derrotar Cuba, pretende derrotar um pouco de socialismo que ainda existe no mundo. Socialismo, claro, uma perspectiva marxista-leninista, que nem todo mundo precisa concordar, mas ainda assim são experiências que se colocam de encontro ao imperialismo a nível global, na medida do possível, com todas as dificuldades. É isso, eu só queria acrescentar essas questões. Vou deixar alguns textos aqui na descrição do vídeo, publicados pelo PCB e pelo JC, mas, como eu disse, existem inúmeros materiais, tanto na mídia burguesa quanto na mídia revolucionária, que tratam dessa questão. Eu só queria acrescentar umas pitadas a mais de reflexão nesse debate. Até a próxima e até mais.